Estamos iniciando mais um Pampa Debates, retornando hoje ao nosso habitat natural da Expo Inter, depois de lá termos passado 9 dias de uma Expo Inter que, no meu entender, foi brilhante em todos os seus aspectos. A primeira Expo Inter sem problemas. Olha que eu vivo Expo Inter desde o menino Deus, sempre um problema grave a assolar a Expo Inter. Não tivemos nada, a não ser a chuva. Expo Inter absolutamente tranquila, onde o grande protagonista dessa Expo Inter foi Carlos Rivacin Esperotto. Olha o que esse homem trouxe de autoridades lá para a casa da Farsul, do sistema Farsul, foi uma coisa impressionante. Primeiro, todos os presidentes de federações, todos os superintendentes de Sanar Brasil. Impressionante. Atraiu todos os dirigentes de agricultura do Mercosul, tirante a Venezuela, Bolívia, Equador. Se excluíram, né? Todos os Mas são países sem dirigentes, então não vai trazer. O pastor Reis anunciando, o secretário Pedro Westphalen. É verdade, olha, e foi uma bom, James Streck e o nosso Faustino Júnior, da Facinep. Pode falar. Eu acho que foi uma festa de uma dimensão realmente que nos deixou muito feliz, assim, pela presença de autoridades que já citasse aqui, mas nós tivemos aqui alguns fatos inéditos. Além de não ter havido problemas, pela primeira vez não faltou nem água nesse momento. Toda esse momento faltava água. Nem luz. Não faltou água, não faltou luz, não faltou nada. Foi tudo perfeito. Nem o uísque faltou. Bom, isso nunca falta. Isso nunca faltou. Né? Mas nós tivemos na abertura 4 ministros, e o ministro da Agricultura ficou 2 dias aqui no Rio Grande do Sul, pautando assuntos de interesse do setor primário, o que demonstra a importância que o governo está dando para o setor. E realmente o Esperotto fez chover lá dentro. Ele fez um movimento fantástico. E o Hernando Polo, juntamente com o Mandoca, fizeram daquele parque uma vitrine espetacular. Eu vejo muitas vezes se medir, tentasse fazer a medição da feira pelos negócios que aconteceram, o volume de negócios. Não, eu acho que por tudo, pela estrutura, pela presença em público, pelas representações de autoridades, pelas mais de 300 reuniões que houveram no parque durante essa semana, que fazem da Expo Inter um diferencial. Porque os negócios não acontecem depois, né, em outras feiras. Então não é quanto. Esse ano vendeu mais que o ano passado, que bom. O sindicato de marketing vendeu mais, que bom. O setor pecuário vendeu mais, que bom. A agricultura familiar foi bem, que bom. Mas a dimensão da feira, para mim, é toda essa presença de autoridades, a discussão de temas do agronegócio, a apresentação do parque e não ter tido falhas da execução. Nestor, antes que tu fales, eu tive dúvidas com referência à mudança de organograma na feira com referência à abertura dos portões e a inauguração oficial da feira. E a medida foi acertada. Depois que aconteceu, no sábado já percebi que tinha sido uma medida absolutamente correta. Luiz Coronel chegando. Pois é. Eu sou um homem ajeitado pela própria natureza. Olha o fio está para fora. Ponta baixa, ponta assim. Agora que não, o microfone arruma ele. Eu não tenho culpa, ele está certo. Não foi que te decorou? Meu jovem, estou bem decorado. Enquanto o Nestor fala, a tua gente. Não, eu queria só, antes, 2 coisas. No último programa que eu estive aqui, eu prestei 2 informações do qual devo dar conta aos telespectadores, porque amanhã é o dia que vem o meu querido amigo Rigoto, o ex-governador Germano Rigoto, e devo falar sobre isso. A primeira delas é que é a Gabriela Leitano, que é secretária do Cairoli. Nós estamos no ar, só dizendo para ela. Depois eu ligo para ela, tá? Primeiro é o seguinte, eu falei que a premiação para a seleção olímpica que conquistou o título era 300 mil reais. Na verdade, eu me equivoquei. Sim. Não era 300, era 550 por jogador. Aqui erro 550 mil por jogador. Então eu errei por 250 mil. Para cada jogador? Para cada jogador. E aquele rapaz canoeiro, aquele lá, ganhou 25. E todos os esportes individuais que ganhamos ganharam 25, mas o futebol ganhou 550. Não vou nem ter certeza. O futebol recebeu? 550 para cada jogador. Bem. E também nós falamos aqui sobre a questão da lapidação nos países ali. E eu te mandei, e eu assisti o programa e mandei para o Nestor, o Nestor absolutamente correto. São 15 países. Tem 15 países. Mas só o governador Rigoto que foi contra ti. Não, mas é importante dizer. Não, só ele disse, não, chutou, etc. Era o Braulio que estava aqui também. São 15 países que... Era o Braulio e ele sim, mas ele tinha que contestar, e fê-lo bem, por causa da veemência com que o grau de autoridade.
da fala do Rigoto. Quer dizer, eu olhando em casa, se eu não soubesse da informação, até passei, eu digo, o Nestor está certo, se eu não soubesse, eu acreditaria no Rigoto, porque ele foi muito mais advogado da causa do que o Nestor dizendo o contrário. Em 15 países há umas nuances, por exemplo, há alguns países onde essa legislação existe, ela é cogente, mas ela não vem sendo aplicada em 3 desses países. Em 2 deles, o juiz pode substituir a pena. Em vez do apedrejamento da mulher adúltera, ele pode substituir a pena. Mas em 10 países a pena é executada normalmente, e nos últimos 5 anos, aí a tua imaginação pode cavalgar. Em relação à Expo Inter, eu sinto contrariar a regra comum. Tem um país que corta até o clitóris, né? Sim, são as ablações. Essas são as ablações. Também são outras aberrações. Mas é uma prática africana. E tem países onde agora as coisas melhoraram. Por exemplo, na Arábia Saudita, até setembro de 2016, a mulher não era equiparada a uma coisa, ela era menos que uma coisa. Agora ela é igual a uma coisa, ela é igual a um sapato, igual a uma garrafa de refrigerante. Então agora ela evoluiu para esta condição. Pode ter mulheres a favor disso, só me expliquem isso. Não, aí que é o seguinte, não é que as mulheres sejam a favor, o que acontece, isso é uma questão ideológica, a gente chama de multiculturalismo. Exato. Que é a posição relativista na sociedade. Por exemplo, tu admites que eu tive uma polêmica com o pessoal acerca da morte de crianças por indígenas. Nasce uma criança com problemas e a lei interna da tribo elimina a criança. Aí aconteceu que uma mãe fugiu com a filha. E a filha gerou o nome do projeto de lei. Porque ela estava lá, a moça com a cadeira de roda, normal assim, estava deficiência, e ela teria sido morta. E eu fiz um artigo dizendo, eu não sou relativista, não sou multiculturalista e, portanto, não admito. E acho que a lei do Estado vale mais do que a lei interna de uma tribo indígena, como eu acho que a democracia no mundo tem que ter patamares mínimos de visibilidade. Direitos humanos são universais, entendeu? E aí, por isso, só para te responder a questão, não é que algumas mulheres sejam a favor, elas admitem por serem multiculturalistas. Eu quero fazer um pequeno parênteses. Só para... a posição do governador Germano. Amanhã virá o programa. Sim. Sobre essa questão do multiculturalismo, há uma posição meio graciosa, mas não deixa de ser histórica. A traição, a infidelidade, na Itália é uma tragédia, no Paulo é hospitalidade, na França depende do marido. Não é? Aonde? No Paulo é uma forma de oferecer calor ao hóspede. Claro. Não é? É o multiculturalismo. Claro, o esquimó... Você está dizendo que esquimó, eu quero fazer uma pergunta, dizendo que esquimó... Não faça sacanagem por causa do ambiente de peixes e tal, não faça sacanagem em querer rejeitar. Porque se o visitante não pode rejeitar, porque isso é uma ofensa bárbara, não? Só como eu estou certo, Paulo? O cara, para chegar na casa do cara, olha a primeira mulher do cara. Ele tem que ser de chão, né? Agora que chegou o momento... Pode ser que é um programa machista. Agora, no Pampa Debate, chegou o momento do engenheiro para o nosso Senge RS. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Ninguém escreve o coronel. O Sindicato dos Engenheiros entregou um convite, está dizendo que é o casamento dos coronel. Ninguém escreve o coronel. Mais o coronel casa, viu? O Sindicato dos Engenheiros alerta: nomeação político-partidária para cargos públicos faz parte do jogo. E este jogo é democrático. É fundamental para a governabilidade do país, do Estado e até dos municípios. O que precisa ter fim são os abusos e a ampliação sem limites destas nomeações, que tantos prejuízos causam à qualidade dos serviços prestados à nossa população, sendo fator determinante para desestímulo às carreiras dos servidores. E o problema que está aí não para por aí. A nomeação de leigos para cargos de responsabilidade técnica é ilegal, pois afronta a legislação vigente e a normativa do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Contra isto, o Senge atua com vigor, identificando essas distorções, notificando os gestores responsáveis e encaminhando as denúncias aos órgãos de fiscalização.
Acesse o portal Senge e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Tivemos... Eu tenho um pequeno pitaco. Eu estive pensando essas fins de semana, quero ver o que vocês concordam comigo, que o Cunha é dente de leite perto do Renan. É dente de leite, aprendiz. O Renan traz toda a safadeza do coronelismo, de toda a história da República, aquela história que o poder não tem lado, o poder está na minha mão ou não está. Essa é a ética, que quando o Renan sobrevive sempre. Então, quando veio... Mas isso aí não tem leite, vamos desculpar, todos são profissionais da área. Não, mas o Renan mais que todo. Mas eu assino... O Eduardo Cunha vem lá do PC Farias também, é que é mais novo que o Eduardo é uma jamanta desgovernada. E o Cunha ele se expõe, o Cunha é uma jamanta desgovernada. O Renan não, o Renan é um cauteloso dia a dia. E, por exemplo, agora a questão, a gente vai, Lewandowski, a gente vai levando, né? Como é que o Brasil inteiro não percebeu que se armava uma belíssima jogada de manutenção dos esquemas de proteção dos velhos safados da República? Eu adiro ao militar, estou com o coronelismo. Eu assino 100% o que ele está dizendo. O Cunha é aprendiz de feiticeiro comparado ao Renan. Não, é um escroque, vigarista, quadrilheiro mais bem sucedido da nação. Eu concordo. Não tem. Concordo com a tese do quem é mais esperto e quem é o menos esperto. Minha dúvida é com relação à tese de que o Lewandowski faria parte de uma conspirata. Nesse sentido. De um acerto. Eu acho que não também. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Tu acha? Eu tenho certeza. Não, tá, eu digo que não, assim, para não precisar usar nada no meio. Eu digo que não. Isso foi contingencial. Aconteceu por uma razão. E a ideia foi da Cátia Branco. Ela não tem brilho. Ela deu uma entrevista. O passarinho, eu quero canta de um lado e eu quero do outro. Dizendo que a ideia foi dela. Então, e ela procurou Renan Calheiros exposto. Não tem brilho mais. Hoje não há mais segredos. A Cátia Branco nunca abriu a Constituição na vida para colaborar com hoje não há segredo. Seria impossível o presidente do STF, em fim de mandato, seria impossível ele participar disso e ninguém descobrir. Não há mais segredos hoje. Alguma coisa surgiria. Então tu não acha, tu tem certeza. Certeza. O ministro Lewandowski, no julgamento, foi mais ideológico do que o técnico, e ele tem direito de sê-lo, porque os julgadores além de ter sido para os tribunais a sua experiência de vida. Ele foi mais e fez uma interpretação aberrante da Constituição Federal. Mas ele tem o direito de fazê-lo. Mas os senadores que não concordassem, era só votar contra. E aqui tem um engenheiro. Exatamente. Olha aqui. Lá tem. Exatamente. Lá tem. Não gostou da revelação do Lewandowski? Lá tem um médico, aqui tem um engenheiro desempregado, advogado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês como leigo. Por que o Celso de Mello e o Gilmar Mendes se manifestam fora dos autos? Porque são ideológicos, como o Lewandowski. Claro. Só de um ou outro com outro viés. A pergunta é por que o Celso de Mello dá uma entrevista no supermercado? Nenhum país no mundo faria isso. Pode isso. Porque a Suprema... O cara que vai decidir vai parar na mão por dele. Porque a Suprema Corte brasileira, o STF passou de um sistema extremamente fechado, porque aos termos do Paulo Brossard, antes ainda do Paulo Brossard, era um esquema extremamente fechado. Era um homem suspecto também, mas passou para um STF midiático. E o que está, vamos dizer assim, solapando o STF é o televisionamento dos julgamentos. O televisionamento dos julgamentos está criando, está afagando 11 vedetes. Conversei aqui com o ministro Ives Gandra, e ele me colocava isso. Nós íamos ao Supremo fazer uma sustentação oral às 1h30. Fazer uma sustentação oral, 2h25 eu estava indo para o aeroporto pegar o voo das 5 horas de Porto Alegre. Agora, chego lá 1h, aí 1h30 termina, 1h25, termina a sustentação oral, aí cada ministro fala 52 minutos sobre a processo. Eu saio outro dia, tem televisão. Se não tivesse televisão, não falaria. Eu sou subscritor da ação da OAB para a presunção da inocência. Eu fui em junho
2 vezes a Brasília, tive que trocar as passagens, etc, custou uma fortuna, porque isso é pro bono, isso quem paga é o próprio cara, a OAB não, você não ia fazer isso. Não. Porque eles demoram tanto que eles não te dão a pauta, transfere para o dia seguinte, aí você fica, você vai, você tem outras coisas para fazer. Quinta agora, eu não pude fazer a sustentação, porque tinha outro compromisso, porque eles marcaram sem avisar nada, e quem está, quem não está. Outra coisa interessante, viu, Paulo Sérgio e o Lênin, sabe? O regimento do STF diz o seguinte: o Luiz Coronel, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele pede vista de um processo porque ele não está suficientemente esclarecido, quer estudar. Ele tem que trazer na sessão seguinte. Está no regimento. Tem gente que fica 1 ano e meio sem trazer a sessão. Isso é o fim. A Carmen, a presidente tem o liminar no caso do Petro. Como é que chamava aquele negócio do Petros? Não, aqui do Petrolão? Não, do gás. Não, gás, esse que a gente foi buscar, que fizeram o acordo dos estados. Do pré-sal? Pré-sal, o negócio lá. Há 2 anos e meio. Há 2 anos e meio foi dada a liminar e até hoje. Ela não veio a plenário. Mas agora o rateio do royalties. Paulo, isso. Foi. Paulo, eu acho que eu não coloquei bem, viu? Eu não coloquei bem a minha inquietação. Eu, quando vi essa medida fracionada... Fizemos a defesa do presidente aqui contra você. Fatiamento, quando houve a questão do fatiamento, a minha primeira sensação inocente de público, respeitável plateia, foi assim: a pena foi severa demais para o delito que estava em julgamento. Essa foi a primeira sensação que me visitou. A segunda sensação que me visitou, e essa amarga, foi: os safados conseguiram uma medida preventiva para suas condutas políticas. Essas foram as duas. Aí sim. E foram os 2 casos que eu citei. Pode ser os 2. Mas ninguém pode se queixar, porque os senadores poderiam simplesmente terem votado como votaram na primeiro bloco. Se os mesmos que votaram pela cassação votassem contra o fatiamento, pronto, estava resolvido. Então por que estão berrando? Porque o Renan foi lá e chamou 16 e disse: essa é a nossa posição retórica. Para quê? Para que ele siga sendo o grande ponte de trânsito entre oposição e poder, o que vai lhe conferir mais poder. Claro. Isso agradou o poder? É interminável isso aí. Isso não agrada ao poder, mas agradou o Renan. A ele. Ao Temer não deve ter agradado. Eu acho que devolveu Fortaleza para o PT. Não tem nenhum problema. Eu acho que nós temos que colocar... que até ele não gostou. Será que ele não sabia? Eu quero colocar uma coisa bem clara. Secretário Pedro Westphalen, a minha pergunta é essa: será que ele não sabia? Olha, porque o Cunha precisa ser protegido. No Brasil, hoje, contingencial isso. Não é que foi feito especialmente, mas já que foi feito, entendeu? Já que, então aproveitamos. O meu boy só agora vou uma pergunta para vocês. Vocês acham que a Dilma se candidatando a deputado federal bem ou não? Se elege. Qualquer estado do Brasil. Facilidade. Aqui no Rio, São Paulo. Se elege. Toda a visibilidade, todo o potencial. Se elege ao Senado e se elege deputado federal. Senado é majoritário. Aí já complica. Aí é majoritário. Depende do estado, na verdade. Depende do estado. Não, se for um estado. Mas a frase. O Rio Grande do Sul seria problemático. Os senadores daqui. No Rio Grande do Sul eu acho que não. Tem público cativo muito forte. A Ana Amélia tem público cativo, o Brasil e a esquerda sempre vai eleger um senador aqui. Só que ela vai competir com a Ana Amélia agora, né? Ela vai competir com a Ana Amélia, se fosse para o Senado. Paulo, eu pegaria a vaga do Paim. O meu boy, que é o PT, ele abriu a minha porta. A Ana Amélia não, a Ana Amélia tem mais 4 anos. Ela competiria com o Paim, que está terminando, porque na próxima é uma vaga. Duas vagas. Não. Entrou o Lazier é senador fresco e a Ana Amélia é senadora fresca. O Paulo Paim. A Ana Amélia não entrou junto com o Lazier. Então renova dela também. Há 2 vagas. Então renova dela. É 2 vagas. Ana Amélia é o único senador eleito. Renova Ana Amélia e Paim. Renova Ana Amélia e Paim. A frase que eu ia dizer que se o Dilma viesse, ficaria com a vaga do Paim com tranquilidade. O boy, citar a frase do a boy. convenção do PT? Até para desagravá-la. Eu ia citar a frase do meu boy, que abriu a minha janela, ali ele é PT, na minha porta, e disse assim: quer dizer que o jogador do meu time ganhou cartão vermelho quarta, mas pode jogar domingo?
A frase foi muito inteligente. Ele Sim. pôs uma frase Quarta é a Copa do Brasil. extremamente sensível na captação, quer dizer, Foi Copa do Brasil, outra no Campeonato Brasileiro. é que eu acho assim que, como eu vejo a presidente, a ex-presidente Dilma, como aquele personagem do Charles Chaplin no filme Tempos Modernos, as grandes engrenagens envolvendo um personagem. Eu vejo assim, eu vejo ela como pessoa, como personagem humano, com seus limites, com suas arrogâncias, mas também com suas grandezas, e vejo uma máquina muito maior que ela, sobre a qual ela não pôde se E impor. que ela enfrentou. E que ela- Não, ela enfrentou essa máquina. E eu acho Agora que vamos ela às saiu muito informações bem. do Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Você sabe por que a anotação de responsabilidade técnica faz tanta diferença, Luiz Coronel Nestor Rai? Porque onde tem uma RT, tem um profissional cuidando para tudo dar certo. Isto é bom para quem contrata a obra ou o serviço, que ganha mais em segurança, e também para o próprio profissional, que pode comprovar sua experiência dentro da expectativa de mercado. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Lembrando que a Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Quando você coopera com a Unicred, todo mundo coopera a seu favor. Unicred, mais valor para você. Secretário Pedro Westphalen, temos o novo secretário de Segurança, o senhor tem um novo colega, um homem de grande experiência, de muita seriedade, o conhecemos, e houve algumas correntes, especialmente na imprensa contrária, pela carga, a nuvem, chamada FIS. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião. Bom, eu não tenho a menor dúvida da capacidade gestora do China, da capacidade de conciliação, da experiência política, que vai ajudar não só na segurança, como no governo de uma maneira geral. É um homem que tem todos os predicados para ir muito bem naquela secretaria. E, aliás, queria aquela secretaria. Até disse que, se aceitasse participar do governo, seria nessa secretaria. Eu acho que, nesse momento, E bons canais em Brasília. bons canais em Brasília, bons canais aqui em Porto Alegre, houve a primeira reação, a pela expectativa que se tinha, vamos trazer o Beltrame, se criou a expectativa. É isso aí, né? Não, mas quando isso foi por ele mesmo dito que não viria. Mas o Beltrame foi convidado lá na primeira Não, vez. e disse que não viria para cá. O governador nem pensou em Beltrame. Mas foi criada essa expectativa, e eu acho que não faria o trabalho que fará aqui o Chile. Vou dizer mais, que conhece o Estado, ele vai se articular muito bem com as corporações, ele vai se articular politicamente com o governo, vai ser um interlocutor, vai enfrentar, não tem a menor preocupação com isso aí. Aliás, se tu não tocasse esse tema, eu ia puxar o tema para cá, porque a gente não pode fugir de Eu acho que é o temas. MDB, eu acho que é uma jogada política inteligente do velho MDB, que é o núcleo do Sartori, do poder, e nada E ele tem que melhor. ter um núcleo duro, ele não tem, ele começa a ter. E ele traz um cara de absoluta confiança, que já foi presidente da Assembleia, foi secretário 3 vezes, da Deputado Fazenda, federal, deputado Chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil. ele conhece todas essas pessoas e sabe onde está o problema. Começar, por exemplo, que é a questão das vagas em prisionais. Esse é o primeiro ponto, tem que bater em cima disso, é fundamental, porque eu falava na rádio antes, se em 2009 nós tivéssemos feito aquela minha ideia da intervenção, nós teríamos poupado centenas de vidas. Qual a sua ideia? Intervenção. Na época sim, tinha que ter feito a intervenção, e porque ela facilita construções, etc. E teríamos poupado essas vidas, porque a maioria dos crimes tem ocorrido exatamente porque as pessoas deviam estar presas e não estão. Faustinho Júnior, sua opinião. A profilaxia não foi feita. O nome do novo secretário foi bastante... Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né?
houve bastante Ai. resistência, dos meus colegas. Os direitos desumanos. Mas eu quero colocar a minha opinião pessoal, que não é institucional, não é da comissão, não é a minha opinião pessoal. Sei que nós discutimos muito isso, porque nós temos alguns movimentos díspares na comissão, tanto de esquerda, de centro, acho que o Lênin também conhece lá o pessoal da comissão, a gente sabe que é bem multipartidária a comissão. Mas, particularmente, entendo que a indicação do secretário é interessante, não tanto pela questão da força política interna dele, mas pelo fato da experiência que ele traz em relação. Porque nós vemos um momento hoje que é necessário ter uma boa interlocução entre o governo federal. Nós estamos pleiteando a obtenção de mais oficiais das Forças Nacionais de Segurança, por um lado. Temos o problema também de uma potencial greve, que está previamente anunciada. Hoje teve uma reunião, os sindicatos dos policiais civis e a ASDEP já propiciando uma potencial greve, ou seja, a situação está conturbada e nós precisamos de alguém experiente que consiga negociar tanto com brigada militar quanto com policiais civis, porque realmente temos o problema agora do atraso dos salários, temos os problemas relacionados com a falta de equipamento, e essa vinda da Força Nacional de Segurança deu uma aparente apagar no fogo, deu um aparente estado de segurança, e na verdade nós temos a brigada e a Polícia Civil prestes a entrar em greve em qualquer momento em função do parcelamento dos salários. Isso vai ser... Luiz Coronel, sua posição. Isso vai ser uma coisa difícil de Vamos deixar o ouvir o Luiz Coronel. Eu falo com o poeta, a violência é uma indecência, né? As mãos foram feitas para fagos e não para gatilhos e punhais, né? Sim. A sociedade se perdeu de si mesmo quando ela permite espaço para a violência, não é? A violência não é um estado febril da sociedade, isso é mais do que isso, né? É um estado enlouquecido do ser humano, né? Não é? Não concorda comigo? Total. Então, dá a tua opinião nesse que o Luiz Coronel não quis dar. Não, essa é a posição. Não, por favor, eu estou falando do secretário. Bom, no meu lugar não posso dar opinião porque sou amigo do Chiro. Sou amigo. Já eu julgo impedido de dar opinião? Não, impedido não. É ser amigo. Ser amigo significa admirar, não ser amigo de quem não se admira. Eu estou a favor. Não ser amigo de quem não se admira. Claro, não ser amigo de quem não se admira. Eu também sou a favor. Se tu é amigo e diz que não dá opinião porque é amigo, aí eu já acho que ser amigo, enfim, é bom. Eu é a favor. Sou torcedor fervoroso que o piloto do avião vá bem, né? Porque se eu torcer contra o piloto do avião, o avião cai, né? Então, tomara que dê tudo certo, né? Eu tenho uma opinião geral sobre o Rio Grande do Sul. Eu considero que, já disse isso aqui umas 25 vezes, sempre vem aqui, né? Eu acho que o Brasil tem jeito. Tem como o Brasil se reafirmar, se reposicionar, vai custar algum tempo. Mas o Brasil vai novamente trilhar caminhos mais macios, né? Mas eu sinceramente não vejo nenhuma solução do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está fadado ao mais completo, rotundo fracasso. 20 anos de 5 legislaturas aí, de 5 governos de 4 anos, muito sólidos e muito bem intencionados. Poderiam dar uma... Mas um estado onde quase 50% da folha de pagamentos é de nativos. 52. 48% restantes é o seguinte: tem um monte de gente aqui, às vezes em lugares que não precisam, falta gente aqui. Essa gente que sobra aqui não vem para cá porque o concurso público que eles fizeram é para cá. Então isso aí não tem solução, meu amigo. O público está lá e está aqui. E a infraestrutura do Rio Grande do Sul, que é a área do Pedro, que o Pedro sangra para fazer andar, nós somos um estado que, proporcionalmente ao seu tamanho e à sua economia, tem o menor número de estradas asfaltadas do país, menos que o Acre. 10%. Menos que o Acre. É o pior estado. Então, vamos dizer assim, como é que eu vou imaginar, e tem mais, um segmento importante da sociedade, uns 20% ou 30%, que acham que qualquer iniciativa que se tome um pouco mais dura na área da segurança pública, não com direitos desumanos, nem desrespeitando, mas tudo é consequência de uma doença da sociedade que gera a violência. Bom, esse é o pensamento de 30% da sociedade. Vocês acham que o Estado vai se ajeitar assim? Não vai, né? O Nestor, aproveitar uma piada aqui.
o que o Paulo Sérgio estava perguntando sobre o amigo, que dá opinião sobre o amigo e tal. Isso é muito interessante, né? Já notou que os amigos se consideram impedidos, né? Para falar, e os inimigos não. Isso aí, ó, eu tenho uma causa, eu tinha uma causa aí que quem ia julgar, ele se considerou impedido porque era meu amigo. No lugar dele entrou o inimigo. Ficou bem, né? Mas vamos completar aqui. O Rodrigues disse que o mais fiel de todos é o inimigo. Sobre o Chile, eu acho que esse tema foi muito bem trazido aqui, para que a comunidade fique tranquila. Nós vamos ter a testa da Secretaria de Segurança, um homem extremamente capaz, o teu amigo. O Chile é um homem extremamente capaz, é um conhecedor do nosso Estado, é um gestor, tem experiência e digo que nesse momento não poderia ter um nome melhor que ele. Paulo, desculpe, uma convicção vindo, Paulo. E sei que deve estar me criticando o Estado inteiro aí, mas é a minha convicção. Por que eu estou te criticando? Não, que eu estou vendo que é a convicção minha. Só que são aqueles que são balizados por determinados segmentos. Mas eu não tenho razão. Paulo, que eu vejo o que parece. Eu vi um documentário na televisão sobre a Bélgica. Então, vendo aquele povo feliz, indo à missa e tomando chopp, e pensando aqui comigo, a Bélgica é o pequeno estado de Alagoas. O Brasil são 20 Bélgicas. O que esse país podia ser próspero e feliz? Aí eu viajo para frases do Machado de Assis. O povo é bom. O problema é a história dessas elites, torpes e grotescas. Quem disse isso é Machado de Assis. Fale, Faustino. Mas o Faustino já falou do Coronel Luiz. Não, eu queria te responder, complementando e aproveitando a presença do secretário, colocar que eu também entendo que o Estado, aproveitando esse ensejo de reformas, deveria rever o seu papel aqui no Estado do Rio Grande do Sul, porque, como o colega disse, efetivamente nós temos áreas que o governo do Estado tem que ser muitos servidores, até mais servidores do Ministério, e que não tem nada a ver com o papel do Estado. Qual é a necessidade de mantermos de um Estado explorar uma TVE? Uma gráfica, Corag. A quantidade de servidores, eu já fui várias vezes lá, fui convidado a alguns programas, o Leme conhece bem lá a TVE, a quantidade de gente que fica lá o dia todo lá fumando, assim, mas não tem o que fazer, por quê? Porque hoje a TVE, 90% da sua programação é retransmitida da TV Brasil. E a quantidade de servidores que tem e não nas transmissoras. E quantidade de CCs também. Bem significativo na TV, conhece? Corag nem se fala. Então, e há outras áreas que nada tem a ver, ou pelo menos pouquíssimo tem a ver, com a atividade de fim e as funções constitucionais do que cabe ao Estado. E ainda por cima, não se ataca aí. Me parece que a sangria do Estado não é só na questão dos inativos, mas também em não se dedicar ao orçamento. Eu coloquei, só esse parênteses, depois o governador me disse, eu botei o fulano de tal lá para extinguir aquele ônibus. Ele foi para lá e voltou querendo me provar que o órgão viável. Eu não posso perder, eu não me perdoaria sem fazer o veneno. E foi recente isso aí. Eu estou escrito. Eu preciso fazer o veneno antes que o Pedro fale. Então faça. Sabe qual é o veneno? Ele perguntou assim, você conhece a TV STI? Eu tinha um programa lá. De literatura. Exato. E fui echado. Eu fui tirado do programa porque ele era muito sofisticado. Mas tem hip hop agora. O presidente me chamou lá e eu disse, não vai dar mais. Seu programa aí não dá mais. Aí eu achei que o governador, à época, o Tarso Genro e até o Vanilla, meus amigos, ia dizer assim, não, mas olha só, cultura, direito e literatura, briga de companheiros, etc, e mas eu tinha que dizer, é um veneninho. Mas eu tinha que dizer, né? Agora vamos deixar o secretário falar. O Faustino tem razão e o governo pensa exatamente nisso aí. O que acontece nós moramos no Rio Grande do Sul, que temos um parlamento, nós temos várias coisas que impedem de se fazer isso aí, está em pauta. E vou te dizer, nesse ano e meio de governo, você lançou muito mais do que 20 anos de governo.
que não conseguiram fazer o que queriam fazer. Já foi feita essa reforma previdenciária que foi de uma importância muito grande para dar resultado daqui a 4 anos, tá certo? Mas começou o processo, parou as migrações de funcionários públicos da Assembleia Legislativa para o Executivo, incorporando funções. Por isso que alguns funcionários hoje ganham 70 mil reais do Estado. Isso acabou. Se colocou um teto de aposentadoria, isso é reforma de Estado. Se criou uma lei de responsabilidade fiscal que não permite, quando o Estado for superavitário, que se gaste mais de 20% com o Estado, e sim em infraestrutura, educação e saúde, que hoje não tem. Está se fazendo a proposta de extinção, sim, de muitas autarquias, muitas fundações que não têm nenhum sentido hoje em dia, inclusive a TRE. E que dá lobby Agora, não esqueça que isso tem que passar pela Assembleia. E dá lobby E na Assembleia, eu sou deputado, e na Assembleia muitas questões não passam, principalmente quando a galeria está cheia. Sim, Então não é só o Executivo. Tu pensa em fazer, está se fazendo. Nós conseguimos aprovar uma lei de concessões aqui esse ano. Foi um milagre. Mas agora tem que falar sobre Machado de Assis. Depois do Dom Quixote de La Mancha, as memórias póstumas de Brás Cubas. Tu tem toda a razão. De Relancina, assim, o livro mais importante assim, que eu compulsei com Machado de Assis. Não diria isso hoje, Danielites. Porque hoje a safadeza está de cima a baixo. Rouba-se de caminhão no Leblon e rouba-se gatunete nas favelas. Rouba-se luz, rouba-se... Então, hoje está democratizada a pilantragem. Agora, é óbvio que esta safadeza das elites que capita impostos chaves, ela é muito mais letal para a nação do que a quase inocência de roubar energia elétrica. Mas quero dizer que não há essa bondade porque eu assisti uma conversa um dia, um gente disse assim, Zé, o fulano tem que sair, tem que tirar, o Lula é ruim, etc. Tal. Deixa o Lula lá roubar um pouquinho, rapaz. Esses engravatadinhos, esses perfumados já roubaram bastante, deixa o Lula roubar um pouco agora. Quer dizer, tem esse negócio também, né? Então não vamos assim. O Machado de Assis, não é assim. Ele foi mais profundo quando definiu todo o contexto que vale para hoje, né? Ainda bem que não tive filhos, para não transmitir o legado da nação. Sim, a minha única grande vantagem foi não deixar descendentes, né? Paulo, eu acho que eu tenho colocado, dado um espetáculo aqui. Eu acho que esse espetáculo também tem sentido. Uma das frases da ex-presidente Dilma que eu acho que deveria nos marcar foi quando ela disse. Foi quando ela disse assim. Quero só ver a coerência disso aqui. Ela disse assim: quando vivemos uma crise profunda como vivemos, cabe à oposição e à situação unirem-se para debelar ou vencer essa crise. Depois briguem à vontade. Eu quero saber se esta vai ser a posição que o partido... Não, mas isso ela não fez 6 anos. Ela disse. Mas não fez 6 anos. Não. Teve 6 anos, aí não fez isso aí. Não promoveu essa discussão, não escutou a oposição e nem a situação. Ela não tem intervenção. Vamos agora a boa notícia. Vamos agora... É a paixão póstuma. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAURS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. No prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano em 2016 da Federação Nacional dos Arquitetos, o trabalho de Demétrio e Enilda Ribeiro foi celebrado com a conquista na categoria In Memoriam. Em vida, Demétrio Ribeiro recebeu os títulos de professor e cidadão emérito, além do colar de ouro do IAB Nacional. Em função do seu centenário, no dia 4 de outubro, haverá sessão solene em homenagem a Luiz Coronel, ao arquiteto e urbanista, na Câmara Municipal de Porto Alegre. E agora vamos ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação BIRADS. Toda mulher que faz exames de mama sabe que no final do exame aparece o termo BIRADS. Mas o que significa isso? O termo BIRADS é uma convenção internacional para avaliação mamária, aplicada nos laudos de mamografia, de ecografia e de ressonância magnética para avaliar o risco de câncer de mama.
A categorização ela é separada por notas, que vão de 0 a 6. BIRAD 0 é quando o exame não permite avaliar acuradamente. São necessários exames adicionais, como, por exemplo, no caso de mamas muito densas na mamografia. Um BIRADS 1 significa um exame normal, recomendado, então, apenas acompanhamento de rotina. No BIRADS 2 é quando existem alterações benignas, como, por exemplo, cisto simples ou calcificações benignas, e nesse caso também recomendado apenas o acompanhamento de rotina. O exame BIRADS 3, ele é provavelmente benigno com muito baixo risco de câncer. Então, nesses casos, se recomenda avaliação radiológica a cada 6 meses. Já o BIRADS 4, a gente tem uma lesão que tem uma suspeita de câncer, que varia de A, B ou C, né? E nesses casos a gente precisa de uma biópsia para avaliar essa lesão no microscópio. O BIRADS 5, temos uma lesão altamente suspeita de câncer, a biópsia é mandatória. E o BIRADS 6 são lesões que já têm a confirmação de câncer. Espero que tenha sido útil. Consulte sempre um especialista. Boa noite. Obrigado, doutora Daniela. Uma chuva aqui, uma enxurrada de e-mails. Mas tem bom gosto. E também de WhatsApp, Zona Nestor. Na atual situação política em que está o país, corremos o risco de um populista assumir o próximo governo. Antônio Martins, de Porto Alegre. Eu não tenho Não é o que a dúvida. gente tem tido até agora. Sempre. Eu não tenho dúvida. Talvez agora mais. Fui a favor do impeachment da Dilma, sou a favor do Temer, cadeia para o Lula, cadeia para o Renan e todos que estão aí neste governo, que com raríssimas exceções se salvam. E por aí vai o Paulo aqui se manifestando. Vou pegar agora um dos nossos e-mails. A mulher é sempre condenada, não importa o crime. Quanta impunidade são feitas contra uma mulher, que indignação. Ela deve estar dizendo quanta injustiça, né? Ela não está errada, mas isso não justifica as mutilações. Exatamente. Não, e a Os erros pergunta, não por dão que acerto. tem mulheres que são a favor de tudo isso? Porque o Moro não prende políticos corruptos que terminaram seus mandatos e estão sem imunidade. Edson Vargas, de São Não Paulo. entendi essa pergunta. Porque o Moro não prende políticos corruptos que terminaram seus mandatos e que estão sem imunidade nesse Eu momento sei por quê. e voltaram Porque para a ele não primeira precisa. instância. Edson Vargas. Eu sei por quê. Vargas. Não tem competência. Não tem cadeia. Não tem cadeia, essa turma toda. Não tem. Já ia fazer ele do Marajó para esse dia. Ele é competente, Cercar aquele de crocodilo. ele é processualmente competente para os feitos da Petrobras, que já é muita coisa e já é meio absurdo. Não dá para querer que ele competência faça dele é julgamento de todo nacional. Ele é essa a competência. Não tem um crime qualquer que vai bater nele. Só para avisar. Porque o presidente do Supremo atendeu o pedido de fatiamento, poderia ele não ter aceito e não ter julgado separadamente? Poderia. Sim, eu Poderia. poderia, mas aí o plenário poderia derrubar a decisão dele. E, portanto, o plenário ganharia igual. Mas ficaria adiado. Não, na hora se faz o recurso, o plenário decide, ele é derrotado e eles votam igual. Não mudaria nada. Não, mas se ele diz que não. Não tem. Eu estou dando uma resposta técnica. O saudável seria adiar para um debate mais profundo. É que o Temer queria também que já viajar com o presidente. Eles comeram Se coloca lá, eu chegar de olha, eles comeram pouco a pururuca no caminho para a China, que é o que diz eu sou o presidente do Supremo, eu tenho que dizer, eu sou o guardião por excelência, o presidente do tenho que alertá-los. Tenho que alertá-los que esse dispositivo não permite que vocês. Exatamente. Artigo 52. Eu quero deixar registrado como presidente que a minha opinião é esta. Os senhores podem mais do que eu. O plenário é Mas o soberano. Lewandowski e o Gilmar Mendes são os mais ideológicos ministros do Desculpa, Supremo. agora vou um biquinho meio jurídico aqui. A questão que vai se colocar hoje no Supremo Tribunal é: a Constituição não permite isso. Lado B. O Supremo é soberano, o Senado é soberano e assim decide. Por isso que o Supremo vai arquivar. Mas aí eu vou dar outra notícia para vocês. É. Se o Supremo decidir, ele não pode, ele só tem um caminho, não conhecer, porque se ele conhecer, Não vai conhecer. se ele conhecer, ele tem que anular. Se ele anula, passou 180 dias, volta
a presidente. Portanto, o Supremo, ao anular, estaria Bem lembrado. modificando tudo isso. Estou, de novo, dando uma opinião técnica. Eu não tinha pensado. Boa noite, concordo com o Nestor. A internet está cheia de vídeos mostrando as barbaridades que são cometidas pelos muçulmanos. Está dizendo que o Beto de Sapucaia. E só para deixar claro que aquele dia eu não acho que todos os muçulmanos, eu acho que existe uma minoria de radicais. E são fatos isso, não dá para negar. Estados em países democráticos se utilizando da democracia para torpedear a democracia. Isso é uma minoria. Agora, acho que os estados modernos precisam ter alianças com os muçulmanos que não estão comprometidos com isso para que eles denunciem e ajudem mais a desmascarar essas tramas que levam a mortandade. Os muçulmanos têm que ser mais veementes com na relação condenação a esses atos. Agora, não, isso não é. Agora, que a maioria dos muçulmanos eu vi a opinião da bancada, inclusive dos colegas. A projeção do Trump nas pesquisas ganharia atualmente. É mesmo? Não, está 13,5 atrás da Não. A última está com 6 pontos. Mas aonde? Que pesquisa é essa? Essa que eu estou vendo e não tem. Foi 13,5. Mas o assunto é palpitante. É muito pouco, é quase empate. 3,5 é nada, quase. Principalmente num lugar em que tu depende muito. Já vou ser rápido e rasteiro. É um estímulo a um fascista, é uma loucura. A guerra no mundo, a intolerância, a tudo que há de ruim que possa o político concentrar está no Donald Trump. Isso é uma teoria que diz assim que as nações também, em determinados momentos, mostram ímpetos suicidas. Né? Vamos ao ponto final, com FCDR, SPC, Gimo e Facinep. Mas ali é fundo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Se a Dilma se elege, como dizem vocês, então o problema do Brasil é mesmo o povo brasileiro. Temos que mudar o povo. Maria Helena Bellini. Seu ponto final. Um abraço, Maria Helena. Minha amiga aí, manda um abração. Aí vamos para a educação, né? Então, de novo, respondendo. O problema, de novo, é cultural, é educacional. Enquanto não houver uma conscientização que vem por meio da educação e da formação familiar em geral, em relação a valores, a ética, a princípios, não vai ser a troca de um governante para outro que vai mudar o contexto social. E aí entra o problema que o colega colocou antes, da democratização da pilantragem. Então, acredito que o nosso problema hoje inclusive, estava vendo ontem no Jornal Nacional, que nós vamos ter, o Ministério que mais teve cortes em programas básicos, não só de alfabetização, como também de bolsas para a Uni, Fiesco, é o Ministério da Educação. Então, no momento onde a gente mais precisa de educação, nós temos um ministério que é mais desprivilegiado. Não falando que a saúde não seja importante, mas se nós temos mais educação, teríamos menos necessidade, em tese, de utilizar o Sistema Único de Saúde. Dr. Lênin Streck, seu ponto final. É só para dar um abraço ao pessoal da Uruguaiana, que eu fui comer um hambúrguer no shopping, que estava mais ou menos, mas o pessoal da Uruguaiana estava lá, cumprimentantes que assistem o nosso programa, mandaram um abraço. Qual é o shopping? O shopping Bourbon Country. Bourbon. E o pessoal que assiste diz que tem um grande fã-clube lá, inclusive os que me xingam também, não tem problema nenhum, eu disse, eu tenho fair play. Um dos problemas, se vocês estão falando de educação e falou em valores, etc., para mim, numa democracia, a questão moral mais importante é impedir que a moral suplante o direito. O direito exatamente é feito para impedir dilemas morais. Eu não quero que você me corrija a legislação que foi feita por todos. Eu não posso depender de você. Eu prefiro depender de um monte de gente. No Brasil, a gente acha que cada um de nós pode corrigir a Constituição e a legislação com a sua visão moral. Isso é o primeiro passo para o fracasso. Luiz Coronel, seu ponto final. A minha posição é aquela. Entre o Brasil que existe e o que poderia existir, existe um abismo. E não há endereço de soluções para superar esse abismo. Não há endereço. Nós temos a esquerda olhando o mundo empresarial como um mundo que não se aconselha, ao qual só tem críticas. E nós vemos o contrário. A direita olhando a esquerda como apenas uma legião de comunistas.
quando a realidade não é essa. As empresas são essenciais porque criam empregos e o Estado é essencial como prestador de serviços. Tem que harmonizar essas visões que estão se radicalizando no Brasil. Pastor Renck, seu ponto final. Não, hoje eu serei light. É sempre um privilégio estar aqui na Pampa e eu quero mandar um abraço para as inúmeras pessoas que nos dão retorno por estas falas que nós mantemos por algum tempo aqui no programa. É sempre uma coisa tocante que pessoas que a gente não conhece vêm e abraçam a gente da longura do vídeo, da casa das pessoas, as pessoas nos procuram, né? Esse retorno é sempre uma coisa boa para o coração. Óbvio que há muitas pessoas que não gostam, mas aos que gostam, aos que têm um carinho à distância, que muitos a gente não conhece, mesmo os que não gostam. É um privilégio estar aqui, mesmo os que não gostam. Isso. Boa noite, parabéns pelo debate ótimo. Quando nós, da região de Santa Rosa, teremos acesso asfáltico até o porto de Vera Cruz? Um abraço especial ao secretário Pedro Westphalen, do Pedro de Santa Rosa. Pedro, um abraço para você. Olha, eu tenho hoje, depois de 1 ano e meio de governo, um pouquinho mais, a satisfação de dizer que nós estamos no estágio de muito melhor condição das nossas estradas, principalmente na tua grande Santa Rosa aí. Recuperamos aí mais de 200 quilômetros, Santa Rosa, Santo Anjo, Estrada Nova, 168 nova, 165 começando. E com esse arranjo e esse foco em consertar o que nós temos, naturalmente o que nós não temos vai ter que ficar para o segundo plano. O que eu não vou aqui fazer é a promessa do que não se tem. Nós tínhamos 105 cidades sem acesso asfáltico e se lançaram 105 e não foram feitas. Nós vamos fazer quando nós tivermos orçamento para fazer. Ou nós políticos mudamos a maneira de nos relacionar com a sociedade falando a verdade, ou nós vamos continuar fazendo o que vocês querem ouvir, mas que não vão levar 30 dias para ter uma grande decepção. Então, nesse momento, não existe orçamento para isso, como não existe para muitos acessos asfálticos. Nós dissemos a cada 10 perguntas no começo do ano, 10 nãos. Hoje estamos dizendo 2 sims, mas quando dizer um sim, é um sim. Tem uma chuva aqui de perguntas para o secretário. Pergunta ao secretário Pedro Westphalen por que algumas empresas de transporte coletivo de fora da capital estão cada dia mais trabalhando dentro da cidade, interferindo diretamente no sistema de transporte público municipal, inclusive formando uma nova rodoviária no aeroporto. O transporte deve ser integrado e não assim como estão operando, empresas de município pegando e largando passageiros na área de outro município. Não deve, não pode. Mas eu não tenho notícia disso. É uma questão de... Tem notícia disso? Se está acontecendo, que não pode. Ele está dizendo. Se está acontecendo, é questão de fiscalização. Não pode, não deve existir um sistema, que aliás nós estamos fazendo hoje uma das tantas modificações do Estado, que é para ele ter o plano diretor de transporte coletivo, para regrar essa... Das 118 aqui, infinidade de perguntas aqui, secretário. A 118... Peguei 4 assim de cara sobre a 118. Vamos lá, a 118 é um estado é uma demonstração da falência do Estado, não fazer 18 quilômetros em 4 mandatos. Nós fizemos um diagnóstico, estamos com o tratamento em andamento e eu tenho convicção que nós vamos entregá-la em condições de final do governo. Recebi 65 WhatsApps agora sobre o Grêmio, só para dizer o seguinte. A minha notícia do dia seria sair e dizer, Roger, troca pela esquerda, Roger. Eu quero estar redondamente enganado. Ontem o Grêmio se despediu de qualquer possibilidade de ser campeão. Eu também acho. Qualquer possibilidade. E o Roger acabou o olho, hein? Ontem. Não tem Quero estar enganado. Vou dar uma colher de chá. O Roger, gosto do Roger, gosto do nosso Roger que fica o olho aberto. O Inter quebrou o feitiço. As ideias dele... o golo. Olha aqui, ó. O Marcelo Oliveira e o Ramiro, por exemplo, são 2 caras que podem ajudar ele a afundar. Pela teimosia. Eu não comento individualidades. O meu minuto final, se não fossem essas perguntas aqui, o meu minuto final seria em relação ao Grêmio. Grêmio que sou. A lateral esquerda do Grêmio é uma avenida. Ali passa tudo, com asfalto, né? Ontem nós levamos um banho de bola de um time que não tem condições de estar na primeira divisão Botafogo. O primeiro tempo do Grêmio foi uma vergonha. É patético. Pelo menos agora parou de fixo que não tinha e não tem. Ontem começou e não jogou nada. Então o Grêmio realmente tem deficiência de plantel. Isso. Eu acho que não tem condições de ter tido por isso. Não, mas eu acho que ontem o campo era ruim, né? E quarta-feira agora. Não, e agora com o Curitiba nós estamos na iluminação. Não, e mais, chama Alto da Glória. Nós estamos com um problema de altitude. E a gente não quer no sorteio da Copa do Brasil com Juventude.
900 metros de altura. O Grêmio está tendo falta de direção. Então vamos nos queixar, nós sempre temos uma queixa, o Grêmio. Altitude, grama, agora não queremos o Juventude por causa da altitude Caxias. Pronto, nós sempre temos uma... Seu Hélio, fã do programa, está perguntando se o Lula vai ser candidato à presidência em 2018. Não acredito, mas pode ser. Pode ser. Hoje está habilitado. Acho que não vai ter Mas não Está habilitado. Mas não creio. Quero agradecer ao meu querido amigo Luiz Coronel um convite recebido do governador do Estado aqui, hein, Luiz Coronel. Me convidou para a solenidade de lançamento da obra literária A Revolução Farroupilha, de sua autoria e do Danúbio Gonçalves. Será dia 18, às 18 horas do dia 14 de setembro, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. 18 horas. Como dizer, O governador vai mandar um convite. Sai do programa e vai lá, estamos aguardando. Uma homenagem especial a Marcelo Zafari, bela lembrança, o Nico Fagundes também, e ao próprio Danúbio Gonçalves. Que está no Hospital Muniz Azevedo. Enfermo, o Danúbio. Opa. Então, Luiz Coronel, parabéns aqui. Obrigado. Eu saio do programa e vou lá. Isso era o casamento dele, Essa homenagem aqui é mais do que justa. Hein? Muito justa, Mais né? do que justa. Olha aqui, ó, Paulo Sérgio, boa tarde para vocês convidados. Quero apenas fazer um comentário. Começou o horário político. Infelizmente, muita mentira, muita promessa que não pode ser cumprida. E por aí vai, isso, aquilo, de... Mas não dá para falar em eleição municipal. Paulo, não dá para falar nada. Não dá para falar. Paulo, eu sou homem de comunicação, Paulo. Sou um publicitário, conheço mesa de produção, conheço redação de produção durante 40 anos. A propaganda política não precisava ser ruim assim se houvesse uma inteligência norteando sua forma. Não, você não precisava ser assim. Tem informação de que o senador Lindenberg Faria denunciará a PM de São Paulo, a Organização dos Estados Americanos, porque a polícia foi truculenta no último domingo com as manifestações. Minha pergunta é, será que ele é conivente com a depredação dos bancos? Será? Foi apenas... Agora, domingo a manifestação foi elogiada, porque não teve vandalismo. Né? No Barreiro, não houve vandalismo contra patrimônio. Em São Paulo houve. Domingo houve. Demolições de lojas. Novo no Rio. Enfrentamento com a polícia de novo. Mas não tem porque agredir os bancos. Mas tem um tribunal da Bessarábia também, que é muito bom para isso. Pode mandar para lá também. Agredir os bancos. Para reforçar. Paulo, existe uma desinteligência aí. Agredir os bancos se eles floresceram, cresceram e exuberaram exatamente nesse período em que foi permitido que o cartão de crédito vá para... Se você falar uma coisa séria do Lindbergh, que ele ganhou um aspirador de pó do Gaiato, vem com essa notícia assim. Então, vai. Como é que é, bandido? Já tem aspirador de pó, rapaz. O Gaiato se mandou para ele um aspirador de pó. Ele já tem aspirador de pó, que bobagem. Obrigado, Luiz Coronel. Nestor Raim. Aliás, o Nestor Raim, olha, eu quero fazer um elogio a Tabaré Aguirre, que veio do Uruguai, ministro da Agricultura do Uruguai, ganaderia, como é? Vem ônibus. E voltou Não, eu perguntei de vem cá, eu pego ele no aeroporto, qual é que horas ele chega? Então não é no aeroporto, é na rodoviária. Parabéns, tem medo. Obrigado. Não, os voos não tem, né? Não, mas tem dias que tem. Obrigado, Faustino Júnior, muito obrigado, hein? Retornaremos amanhã, agora aqui de Porto Alegre, depois desses 9 dias de Expo Inter. Até lá, boa noite.